A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no capítulo 14 e no capítulo 15. Capítulo 13. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja da Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes o Tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, as que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Saulo e Barnabé pregam em Chipres, Elimas, o encantador. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Procurando apartar da fé o procônsul, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarão de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol, por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga da Antioquia, da Pisídia, a oposição dos judeus. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perges, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perges, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas e os que temei a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles, e depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel.
Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu sou o Cristo. Mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar a sandália dos pés. Varões irmãos, filho da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lê todos os sábados. E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que deles estava escrita, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E os que ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados por ele, é justificado todo aquele que crê. Vedes, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Verdes, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis. Se alguém vou-la contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse dita as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos proselitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade e ouviu a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradizia o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais digno de vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudido, porém, contra eles
o pó dos pés, e partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso e perseguição, à volta a Antioquia. E aconteceu que em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. E detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por sua mão se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns era pelos judeus e outro pelos apóstolos. E havendo um montim, tanto de judeus como de gentios, com os seus principais para os insultarem e apredejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregava o evangelho. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, e disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo-o que Paulo fizeram, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em fronte da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. E ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. E sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apredejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbes. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, e voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito um ancião em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Passando depois por Prisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perges, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados
a graça de Deus para obras que já havia cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizeram por eles e como abriram os gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Há questões acerca dos ritos mosaicos, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a convenção dos gentios, e dava grande alegria todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava quão grandes sinais e prodígio Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simeão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram a palavra dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantar-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que fez todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então apareceu bem os apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porque ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nos dado mandamento.
pareceu-nos bem, reunidos concordamente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais da boca vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegaram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também era profeta, exortaram, confirmaram os irmãos com muita palavra. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipres. A segunda viagem missionária de Paulo e Silas e Timóteo o acompanha. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Cilícia, Síria, confirmando as igrejas. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, meus queridos amados irmãos. Vamos para mais uma leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 17 e 18. Capítulo 16. Paulo empreende uma segunda viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troás. A visão em Troas, Paulo passa a Macedônia e prega em Filipos, Lídia, a pitonisa, o carcereiro de Filipos.
E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procurávamos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troás, fomos correndo em caminho direito para a Samatrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com vara, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, matando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregava a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levantando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram o quadrilheiro, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltassem agora, pois saí e ide em paz.
Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lança fora. Não será assim, mas venha eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo-lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Paulo em Tessalônica e em Bereia. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procurava tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e o dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este paloureiro? Outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anuncia a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto.
pois, todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupava senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos seja tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo vossos santuários, achei um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de uma só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependem, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outro dizia acerca disso: te ouvimos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a eles creram, entre os quais foram Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Capítulo 18. Paulo em Corinto, em Éfeso, volta para Jerusalém. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia poucos tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas resistindo, blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Gálio procursor da Caia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este
persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Crecreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus e rogando-lhes que ficasse por mais algum tempo. Não conveio nisso. Antes se despediu dele, dizendo: querendo Deus outra vez, voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Paulo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhes declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. O qual, tendo chegado, aproveitou muitos aos que, pela graça, cria, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima leitura. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade a mais uma leitura diária da Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, capítulo 20 e o capítulo 21. Terceira viagem missionária de Paulo. Prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os
acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeu como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também a Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo:
Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônio, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinha ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões, Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vós aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa, mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejam acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E, tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia, e depois volta para a Ásia, capítulo 20. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, e abraçando-os, saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia, e acompanhou-o até a Ásia, Sópater e de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão,
Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até o meio-dia. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não poucos consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, e recebemos e fomos a Mitilene. E navegando ali, chegamos no dia seguinte defronte de Quio, e no outro apartamos a Samos, e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhes fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si.
Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanhando-no até ao navio. Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. Capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Patara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais pelo Espírito dizia a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos no nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelho na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte partimos dali, Paulo e nós que com ele estavam, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha estes 4 filhas donzelas, que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Agabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo,
nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito o nosso preparativo, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, havendo consigo um certo maçom Chipre, discípulo antigo, como quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu mérito Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o, eles glorificavam ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quanto milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Então, todo o caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvidos que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma este contigo, e santifica-te com eles, e faz por eles os gastos, para que rapem a cabeça. E todos ficaram sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, 4 aos que creem dos gentios já nós havemos escrito, e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado, com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o naquele templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade de Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte e o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou que era
e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira e outros de outra. Mas, como nada podia saber o certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhes disse: na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Amém. Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Fica todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, estarei dando início a mais uma leitura diária. E hoje nós estaremos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. O discurso de Paulo em sua defesa. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisão todos homens, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destas cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aquele que estivesse a fim de que fosse castigados. Ora, aconteceu que indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recubra a vista. E naquela mesma hora viu.
E ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca. Porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tenhas visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, lava teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: Dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quanto o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava também, eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si as vestes, lançaram pó para o ar. O tribuno mandou que o levasse para a fortaleza, dizendo que examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamava contra ele. E quando estava atando com correias, disse Paulo ao centurião que estava ali: Vos é lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Diz-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que havia de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que eu tinha ligado. Paulo perante o sinédrio. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. Trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho-vos andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do teu príncipe e do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e a outra de fariseus, clamou no conselho: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança, à ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendia, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a
a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E no dia seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é mandado para Cesareia. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. E era mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciões e disseram: conjuramos-nos, sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno para que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seu negócio, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxeste este jovem, que tem alguma coisa que te dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concentraram a rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creais, porque mais de 40 homens dentre eles andam armando cilada, aos quais obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que tenha morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, e mandando-lhe que a ninguém dissesse que se lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalos e 200 lanceiros, para irem até a Cesareia, e aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o leve a salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador Saude. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já pronto de ser morto por eles, sobrevim eu com uma soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa porque eu acusava, o levei ao seu conselho, e achei que eu acusava de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatri. No dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, e tornando à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou: de que província
era, e sabendo que era da Cilícia, e disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vieres aos teus acusadores, e mandou que eu guardasse no pretório de Herodes. Capítulo 24. Paulo perante do governador Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões e um certo Tértulo, orador, aos quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por um pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo. Por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisermos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nos tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viesse a ti, e dele tu mesmo, examinando, o poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz, como tanto melhor ânimo respondendo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo na sinagoga, nem na cidade, nem tampouco pode provar as coisas que de agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a quem chama seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei dos profetas, tendo a esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, tanto do justo como dos injustos, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vinham trazer à minha nação as esmolas e oferta. Nisso me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroço, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivesse presente perante mim, e me acusem de alguma coisa contra mim, se contra mim tivesse, ou diga a este mesmo se acharam de mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras, que, estando entre eles, clamei: Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: Havendo-me informado melhor deste caminho, quanto ao tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que guardasse em prisão, tratando-o com bandura, e que ninguém dos seus proibisse servir-o ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusília, que era judia, mandou chamar Paulo, e ouviu-lhe acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Félix
espavorecido, respondeu: Por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pôncio Festo, e querendo Félix comparecer aos judeus, deixou a Paulo preso. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor.